Então, por exemplo, nós iniciamos o assunto, praticamente todos são frações, ok? Então, frações são números que eles são representados assim, ó, um número em cima sobre o número embaixo, ok? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um retângulo, entendeu? Isso aqui representa um inteiro, ele não está dividido. A partir do momento que eu divido ele, então, por exemplo, ó, eu dividi ele em 4 partes. Se eu pegar uma parte, isso significa que eu peguei uma de 4 partes, ou seja, isso daqui é 1/4, ok? 1/4. Só que as frações, elas têm classificações. Então, por exemplo, existe a fração chamada de fração própria, ok? Existe a fração imprópria e existe a fração mista. Então, vamos falar dessas 3 primeiras aqui que vocês devem saber para fazer qualquer atividade, isso não só nesse ano, mas em qualquer ano da matemática. A fração própria, na verdade, vamos colocar ela, vamos separar ela das outras. A fração própria é uma fração normalmente onde o numerador ele é menor do que o denominador. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 3/4, isso aqui é um exemplo de fração própria. Por quê? Porque o numerador é menor do que o denominador, ok? Vamos dar um outro exemplo de fração própria. Pietro, você pode me dar um exemplo de fração própria? Onde o numerador é menor do que o denominador? Da própria. Qual? Não entendi. Cinco sextos, tá bom. 5 sextos realmente é uma fração própria. Isso mesmo. O número de cima ele é menor do que o de baixo. E Naira, fala uma fração própria para mim. Isso, 2/3 também é uma fração própria. Então, nunca se esqueçam, fração própria é aquela que o numerador é menor do que o denominador, tá bom? Agora nós vamos falar de uma fração chamada imprópria. Então a primeira coisa, vocês vão fazer operações, depois vão, mas primeiro vocês têm que conhecer essas 3 frações aqui, tá? Então, fração imprópria, vou dar um exemplo, é quando o numerador é sempre maior do que o denominador. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 10/3. 10/3 é um exemplo de fração imprópria. Ou seja, o numerador é maior do que o denominador, certo? Vamos lá. Pietro, fala um exemplo de fração imprópria para mim. 9/4? Isso, 9/4 realmente é uma fração imprópria. Por quê? O numerador ele é maior do que o denominador. Inaira, fala uma fração imprópria para mim. 5/5 ela é um inteiro. Aí ela não é imprópria. Você falou isso? Fala outra. 5/3. 5/3 é uma fração imprópria, ou seja, o numerador é maior do que o denominador. Turma, agora eu vou falar fração mista e depois eu vou fazer um exemplo aqui para vocês saberem fazer a mista virar imprópria e vice-versa. A fração mista é quando eu tenho um número inteiro e uma fração assim, ó. Ok? Vocês podem me dar um exemplo de mista? Você pode me dar, Pietro, um exemplo de fração mista? Pode ficar tranquilo, aqui é uma aula de revisão para vocês. E Naira pode falar um exemplo de fração mista? Não, Pietro, eu quero que você fala, não escrever. Tá? Tenta falar. Vai, Pietro, tenta, uma revisão, fica tranquilo. E Naira também, se quem quiser pode falar.
Nara, me fala um exemplo de fração mista. Ó, eu dei esse aqui, ó, 3 inteiros e 1 meio. Me fala um aí. E Nara está na... Como? Fala de novo. Ó, 2 e 1 terço. Fala outra. É só pensar um número inteiro e uma fração, hein, Nara? Tá? Fala uma outra, inventa outra. Vocês só não podem demorar muito. Qual? 6? Pode ser. Aí você responde assim, 6 inteiros e 1 quarto, tá bom? É melhor pra falar. Pietro, tenta aí. Tá, pode ser. Então agora, turma, é o seguinte, ó, vocês viram a diferença das três. A própria, o numerador é menor. A imprópria, o numerador é maior. E na mista, você mistura o número inteiro com a fração, ok? Agora nós vamos colocar fração imprópria e mista, convertendo uma na outra. Então, por exemplo, eu vou começar a colocar isso aqui, ó, 7 e 2 terços. 7 inteiros e 2 terços. Eu vou fazer ela se transformar. Então, ela é uma fração mista, ok? Ela é uma fração mista. Eu vou fazer ela se transformar. É uma revisão. Tá, é uma revisão, pode ficar tranquila. Eu vou pegar a mista e transformar ela em imprópria. Então, dá uma olhada como que é. Vocês vão pegar o 3 e multiplicar pelo 7. Então, vou colocar aqui, ó, 3. Aí eu vou multiplicar pelo inteiro. O que der, eu vou somar. O resultado eu vou somar com o 2. Então, 3 vezes 7 é 21. E 21 mais 2 vai dar 23. E o 3 eu conservo. Então, tá aí, ó. Acabei de fazer uma mista virar imprópria. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer a imprópria virar mista. Então, vamos pegar. É como se eu fizesse o sentido inverso. Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui. Sentido inverso. Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar a imprópria virando mista agora, ok? Então, ó, tá aí, ó. Agora a imprópria vai virar mista. Eu vou pegar uma imprópria qualquer. Então, vamos lá. Eu vou pegar 29 4/8. Tudo bem? E eu quero fazer ela virar mista. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou armar uma divisão. 29 dividido por 4. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir normalmente. Então, 7 vezes 4 é que chega mais perto do 29. 7 vezes 4 vai dar 28. 28 para 29 dá 1. Então, presta atenção que aqui agora nós vamos fazer a imprópria virar mista. Ok? Como? Eu vou pegar esses 7 inteiros aqui e vou colocar ele grandão aqui. Esse 1 eu coloco um pouco menor sobre o 4 que está na chave. Entenderam isso aqui? Então quer dizer que a mista para se transformar em própria, você vai fazer isso aqui, ó, 3 vezes 7, soma com o que tem aqui. E a imprópria se transformar em mista é só fazer o que? A divisão. Fez a divisão, tá? Você consegue tirar os dados para essa divisão se transformar em uma fração mista. Então, quando nós iniciamos a apostila da unidade 3, nós falamos de própria, imprópria e mista. Eu ensinei vocês a fazer a mista virar imprópria e imprópria virar mista. Então, está aqui, dada essa pequena revisão, vamos para as operações. Tá? Então, as operações é o seguinte. Daqui a pouco está passando o carro da Codorna. Nem liguem, viu? Tem carro do ovo, carro do sorvete. Então, ó, operações com frações. Bem, turma, a primeira operação que nós podemos, as duas primeiras operações que nós vamos falar é a soma e subtração. Ou seja, a soma e a subtração,
nós vamos ter que resolvê-las através do MMC, tá? Então, toda vez que nós formos resolver uma soma de frações ou uma subtração de fração, eu tenho que fazer um mínimo múltiplo comum, só para essas duas. Então vamos lá. Eu vou colocar um exemplo quando os denominadores são diferentes. Então olha só. Quando os denominadores... Aí vocês podem perguntar, tá? Os denominadores forem diferentes. Ou seja... Então eu vou fazer MMC sempre? Não, quando eles forem diferentes principalmente. Então vamos dar um exemplo aí, ó. 3 quartos eu vou somar com 7 sobre 15, vamos lá. Pronto. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, MMC. Então entre o 4 e o 15. Tudo bem, Nainá, Pietro, os demais que estão aí participando que eu sei. Eu vou começar pelo número 2, aí eu faço assim, ó, 4 dividido por 2 é 2, o 15 não dá para dividir, não faço nada. 2, aí eu vou ter que dividir de novo por 2, aí até dar o número 1. Aí eu vou fazer o 3. Aí 15 dividido por 3 vai dar 5, e o 5 não divide o 3, ele só divide por 5. E aí eu faço o que, turma? Multiplico, então vai ficar assim, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, e vezes 5, façam com calma, mas vai dar 60. E aí, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer 60. E aí, sempre aqui, vocês vão fazer assim, ó. Divide o MMC pelo denominador da fração e o resultado multiplica pelo numerador. Tudo bem? Ou seja, presta atenção então. Aí qualquer coisa podem perguntar. Eu vou fazer então 60 dividido por 4. Então olha só, eu vou fazer 60 dividido por 4. O 60 dividido pelo 4 vai dar 15. Eu vou fazer aqui, depois... Aí esse 15 que deu, ó, 60, esse dividido por esse deu 15. Aí eu vou multiplicar por 3. Então eu vou fazer 15 vezes 3, que dá 45. E aí eu venho aqui e coloco 45. Então, ó, 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 3, 45. Mais. Agora a conta que eu vou fazer é 60 dividido por 15, que vai dar 4. Então, ó, 60 dividido por 15 dá 4. E 4 vezes 7 dá 28. E aí eu venho e coloco aqui 28. E aí eu conservo esse 60 e eu vou somar esses dois aqui. Então vamos começar pelas unidades. 5 mais 8 dá 13. O 40 mais o 20 dá 60. Então 60 mais 13 é 73. Alguma pergunta que vocês querem fazer, Inairá, Pedro? Podem fazer. E Inairá? Então, entender essa parte? Vocês tinham dúvida nela? Então eu vou para multiplicação, tá? Mas qualquer coisa podem perguntar. E eu vou deixar gravado. Eu tô deixando aqui bem explicadinho para depois vocês também verem o vídeo, tá bom? Eu vou falar agora da multiplicação. Ah, deixa eu falar agora, desculpa. Vamos ver se eu volto. Quando os denominadores forem iguais. Deixa eu fazer uma quando os denominadores forem iguais. Então tá? Vamos lá. Deixar aqui, agora eu vou escrever. Quando os denominadores forem iguais. Então olha só, vocês dois aí podem me falar, quando os denominadores são iguais, o que acontece com o MMC? Por que eu não preciso fazer? Alguém lembra? Pietro, Inairá. Vamos fazer aqui 13 sétimos menos 5 sétimos. Você sabe o que eu tenho que fazer, Inairá?
Turma, vocês podem falar, tá? Isso aqui é um plantão de dúvidas e eu estou aproveitando para colocar como uma revisão. Quando eles são iguais, o que nós temos que fazer? Vocês lembram? Quando são diferentes, eu sei que eu tenho que fazer MMC. Agora, e quando eles são iguais? O que vocês acham que tem que fazer? Pietro, pode falar. Inairá, eu estou vendo que a Duda tá aí, podem responder. Quando eles são iguais, eu tenho que fazer MMC? Eu preciso fazer MMC? O que vocês podem me responder? Turma, não precisam ter medo, respondam, que aqui é para vocês tentarem tirar dúvida, para entender. Quando os denominadores são diferentes, eu tenho que fazer o MMC, certo? Agora, e quando eles forem iguais? É sim ou não? Eu faço ou não faço? O que vocês podem me responder? Isso já foi colocado, ó. Lembrando que todas as minhas aulas, eu dei várias aulas com vídeo, tá? Tudo que eu dei da unidade 3, eu fiz vídeo antes das lives. Tudo. Então, e lá tá bem explicado também. Bem, a Duda respondeu. Eu gostaria que o Pietro e a Inará tentassem se expor um pouco mais, tá? Só tem praticamente vocês. A Duda tá tranquila, ela sabe um pouco a matéria, mas ela não vai ligar se vocês errarem, entendeu? E outra, vocês estão aqui para aprender, tá? Pode errar. Não precisa fazer MMC, ó, se conserva. Ou seja, quando eles são iguais, você conserva o denominador. E você só vai resolver a conta que tem formada lá em cima. Então lá tem uma subtração, faz uma subtração. E se tivesse uma soma, aí você ia somar. Então você vai fazer o quê? 13 menos 5, que dá 8. E o de baixo, você sempre copia. Então tá feito aí. Quando você tem um denominador diferente e quando tem um denominador igual. Agora nós vamos falar da multiplicação de fração por fração. Multiplicação. Vamos colocar só assim. Bem, eu vou começar colocando o seguinte. 2 vezes 3 quintos. Então, suponhamos que eu tenha esse número aqui, um número inteiro vezes uma fração. Lembre-se que sempre embaixo do número inteiro tem o número 1. Sempre, não pode esquecer isso. E como é a multiplicação de uma fração por outra, eu vou fazer sempre o numerador vezes o numerador. E o denominador vezes o denominador. Ou seja, 2 vezes 3 vai dar 6 e 1 vezes 5 vai dar 5. Entendido isso daqui? Eu gostaria que, novamente eu vou falar, Pietro e Nairá, eu vou tentar fazer isso aqui até meio que uma coisa sempre com vocês, mas vocês vão ter que começar a falar, a participar. Tá entendido isso daqui? Entendeu? Vou passar outro exemplo, tá? Ó. 1/3 vezes 2 quintos vezes 7 sobre 9. Bem, não importa a quantidade de frações que vocês tenham, eles sempre vão se multiplicarem. Os de cima e os de baixo. Ou seja, então vamos multiplicar. Antes de multiplicar, eu sempre vou ter que olhar se dá para simplificar alguém de cima com alguém de baixo. Não dá. Então, se não dá, nós vamos fazer 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 7, 14. Embaixo nós vamos fazer 3 vezes 5, 15. E 15 vezes 9. Vamos fazer aqui do lado. 15 vezes 9. Então, 9 vezes 5 já é 45, vai 4. 9 vezes 1 é 9, com 4 vai dar 13. Então, aqui vai dar 135. Bem, então, já é uma fração irredutível, tá? Sobre esses negócios de fração, nós temos também esses nomes, redutível e irredutível. O que é isso? Redutível é uma fração que eu posso reduzi-la. E irredutível, o nome já está dizendo, eu não posso reduzi-la. Então, na multiplicação, eu vou dar uma para você, Pietro, e uma para Inará, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó, 8 vezes 2, vamos lá, sobre 10.
Como que fica isso daqui, Pietro? Pode responder, tá? Tô aqui. E aí? Fala a operação. O que que você vai fazer? Quem você vai multiplicar por quem? Olha, eu dei dois exemplos aqui. Eu dei. Ah. Então quanto dá 8 vezes 2? E embaixo, como que fica? Em cima tá certo, e embaixo. Quem tem aqui na frente do. Na frente, embaixo do 8, que número que tá ali? Qual o número? Olha o exemplo aqui, ó. Não, senhor. Ó, presta muita atenção, tá? Isso aí às vezes é, ó. Aqui o 2 era inteiro, não tem nada de 7. Quando não tem ninguém, é o número 1. Quando tem, é o número 1. Entendeu, Pedro? Entendeu mesmo ou não? Você tá quietinho, o que é que você fala? Então, quando não tem nenhum número embaixo, é o número 1. E agora que conta que você vai fazer aqui embaixo? Já que é uma multiplicação. Quanto que dá? Isso. Aí eu pergunto para você, essa fração aqui é redutível ou irredutível? Sim, e você vai reduzir ela dividindo os dois por que número? Hum? Não, eu não expliquei, eu te perguntei. Aqui é o 16, aqui é o 10, certo? Eu posso simplificar os dois por qual número? Eu posso dividir os dois por qual número? Os dois não são pares, Pedro? Lembra, ó. É aí que eu falo. Se a sua mãe depois ver esse vídeo, eu vou falar pra ela, eu vou explicar pra e vou falar até com ela depois também. Quando eu pedi para você estudar sobre as regras de divisibilidade, você lembra disso? Você chegou a estudar? Então, você vai ter que me prometer que você vai ter que estudar essas coisas. Eu já gravei eu fiz um vídeo só para você ver e eu acho que você ainda não aprendeu. Então, faz uma forcinha que você é inteligente, você vai conseguir aprender. Então, existem as regras de divisibilidade, entendeu? A tabuada você já conseguiu gravar toda ela? É só responder, Pedro, pode ficar tranquilo. Então, ó, se você não conseguiu, tenta também, tá? Eu vou falar assim, para você simplificar, Pedro, você tem que conhecer então as regras de divisibilidade. São dois números pares, tá bom? Então eu vou fazer os 2 dividido por 2. Então, você sabe quanto que é 16 dividido por 2? 16 dividido por 2. Quanto é? Ó, eu gostaria que você falasse, não escrevesse, tá? Eu vi ali que você colocou, mas eu quero que você participe falando. Eu não vou ficar olhando no chat. Nós vamos combinar. Eu vou fazer isso aqui, só que vocês vão me prometer que vocês vão participar mais da aula falando. Quanto que é 10 dividido por 2, Pedro? Isso. Isso, aí, ó. Pronto, agora essa fração, ela é irredutível, tá bom? Agora vamos para a dona Inairá. Então, olha só, eu vou fazer aqui, dona Inairá, 7 sextos
vezes 3 inteiros e vezes 1/5. Vamos lá, dona Inerá. Alguma coisa aqui que você queira falar antes de eu começar a pergunta? Por exemplo, embaixo daquele 3 lá, ô Inerá, que número que tem ali? Isso mesmo, número 1. Parabéns. E agora, como existe, antes de eu começar a multiplicar, Inerá, e Pietro também só ouça agora porque é a vez dela, tá? Inerá, tem algum número de cima que pode simplificar com algum número de baixo? Tem algum número de cima que pode simplificar com algum número de baixo? Estou aguardando, tá bom? Tem sim, procura aí. Dá uma olhadinha aí. Existe um número de cima que pode simplificar alguém do de baixo. Você sabe qual que é? Você sabe tabuada? Eu pedi para sua mãe tomar a tabuada de você, ela tomou? E aí, né, vocês não podem ficar quietos. O tempo passa, o vídeo fica comprido, fica pesado e eu não posso postar depois. Eu falei que existe como? O Pietro também pode responder essa. Existe alguém de cima que simplifica alguém de baixo? Minaira, é você que tem que responder. Existe alguém de cima que simplifica alguém de baixo? Sim. Você falou não, eu falei sim. Quem é? Você pode me falar? Minaira não tá falando, não sei se ela tá. Caiu sua conexão? Minaira, caiu a conexão? Está aí ainda? Alô, alô? Pietro, Inará, quem que tá aí na sala? Eu tô vendo vocês, mas vocês me ouvem? Sim ou não, por favor? A Duda falou sim, a Inará, está aí ainda? Então por que você não responde, mulher? Ó, em primeiro lugar, não, se vocês forem ficar sem responder, eu não faço mais isso. Aí não adianta os pais reclamarem, pedirem que eu não vou fazer. Então, por favor, mais eu quero participação. Esse é o momento de vocês tirarem dúvidas. Então, olha só, na tabuada do 3, 3 vezes 1 é 3, não é? E 3 vezes 2 é 6. Então, por favor, ó. Tá aqui, ó, o 3 e o 6, ó, eles são da mesma tabuada, ó. Então, pode simplificar assim os dois pela tabuada do 3. Então, fica assim, ó. Tá? Mas da próxima vez, não fica quieto ou quieta. Tenta falar. O máximo que você vai fazer é errar. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. 3 dividido por 3 dá quanto? 1. E 1 aqui já era de baixo.
aqui era 1 e aqui era o 5. Agora nós vamos fazer multiplicação. Como que eu resolvo, né? Lembra que é a sua vez de multiplicação. E tem 3 exemplos aí já. Como que eu resolvo essa multiplicação agora? Pode responder para mim. Isso, agora me fala quem multiplica quem. Só? Qual um? Os dois ou um só? Então tá certo. 7 vezes 1 e vezes 1. Quanto que dá isso aqui? Isso. E aqui embaixo, como que você vai fazer a multiplicação? Quem você vai multiplicar? É só falar os números que estão aí, né, Dá? Quem vai multiplicar? Por quem? E quem mais? Isso. Não precisa ter medo. Vamos lá, então. Quanto que é 2 vezes 1? E 2 vezes 5? Isso. Pronto, tá feito. Entendeu aí, Pietro? O que vocês têm que me garantir, que não adianta eu fazer revisão, tudo. Você tem que garantir duas coisas nessas revisões aqui que a gente vai fazer. Primeiro, participar. Segundo, vocês têm que estudar tabuada. Vocês não vão conseguir bem em matemática se vocês não estudarem essa tabuada, tá bom? Agora, para terminar a nossa pequeno plantão, e depois eu vou fazer um outro dia, nós vamos falar da divisão de fração por fração, tá? Vamos lá. Divisão, né? Entre frações e números. Então, olha só. Eu vou começar a fazer o 4 dividido pelo 1/8. Então, olha só. Turma, eu vou escrever aqui, tá? Então, olha só. Nós já falamos isso nas nossas aulas, nós vamos continuar. Então, por exemplo, conserva a primeira fração, entendeu? E a multiplica pelo inverso da segunda fração. Ou seja, vamos fazer aqui na prática. A primeira fração é 4 sobre 1. Quando não tem nada embaixo, lembre-se que é o número 1, certo? Tá bom. Agora, então eu vou conservar a primeira fração, que é o 4 sobre 1. Eu vou multiplicar, estou fazendo exatamente o que está escrito. E vou fazer o quê? Inverter a segunda, não é 1 sobre 8? Então está ficando quanto? Isso, 8 sobre 1. Então 4 vezes 8 vai dar 30. 30 e quanto? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá vendo como vocês não estão participando? 32. E quanto que é 1 vezes 1? E quanto que é 32 dividido por 1? Isso. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Agora vamos fazer outra fração, tá? Então vamos pegar o 3 sobre 5 e vamos dividir por 4 sobre 20. Vamos lá, 4 sobre 20. Pietro, como que eu resolvo? Nessas aulas aqui de revisão, de plantão, eu sou obrigado a perguntar para vocês participarem mais, tá? Tá escrito aqui o que eu tenho que fazer, Pietro. Então, como que eu resolvo?
Tá, então vai ficar assim, ó. Você tá falando que eu tenho que conservar a primeira, certo? Tá aqui. O que eu faço agora? E qual é a inversa? Isso, garoto. Tá certinho. Antes de... Bem, agora virou multiplicação. Você lembra como que multiplicava? Como que era? Isso mesmo, parabéns, garoto, parabéns. Aí então, ó, você tá certo nisso. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Antes de fazer o 3 vezes 20 e o 5 vezes 4, como você disse, será que não dá para eu simplificar alguém aí de cima com alguém de baixo? O que vocês acham? Hã? Eu não ouvi, desculpa. Dá sim, turma, ó. De novo, nós vamos ter que começar a pegar vocês na tabuada, ó. Tabuada do 5. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. E vamos parar aqui no 5 vezes 4, que é 20. Bem, então dá para usar a tabuada do 5 aqui, ó. Nesses dois. Também dá para usar a própria tabuada do 4, porque ó, eu sei que 4 e o 20 são da mesma tabuada. Então, vocês têm que aprender tabuada, vocês têm que me prometer que vocês vão ter que gravar essa tabuada. Senão vocês vão ter dificuldade. Eu vou copiar a primeira, porque na verdade eu não fiz nada com ela. Aí 20 dividido por 4 é 5. E 4 dividido por 4 é 1. Opa, mas peraí, dá uma olhada o que aconteceu aqui, ó. Tem um 5 em cima e um 5 embaixo. O que a gente pode fazer, Duda? Com o 5 em cima e o 5 embaixo? Pode responder pra gente? Quando tem um em cima e um embaixo, o que a gente faz? Assim, agora eu percebi que tem um número 5 em cima e um número 5 embaixo. O que eu faço? Ó, eu já falei, já repeti. Bem, mas eu não posso esperar muito tempo, então eu vou falar assim, você sabe, né, o que é? O que a gente faz? Pietro, quem souber pode falar. Então, ó, se vocês não sabem, eu vou escrever. E gravem, ó. Quando um número dos numeradores, que pode ter vários, quando um número dos numeradores for igual a algum número dos denominadores, podemos cancelar os dois valores. Ou seja, eu simplesmente faço isso, ó. Cancelei. Tudo bem? E aí, quando eu cancelo, na verdade é o número 1 que fica lá. Então aqui ficou o número 1, aqui ficou o número 1. Aí vamos lá. Quanto que é 3 vezes 1? 3. E 1 vezes 1? 1. 3 dividido por 1 é 3. E acabou. Então, olha só. Por hoje, nós só ficamos aqui. Então, vamos só recapitular o que falamos. Falamos das frações próprias, impróprias e mistas, tudo bem? Depois falamos das frações da soma e subtração e da multiplicação e da divisão, ok? Tranquilo? Então, aula gravada, eu vou colocá-la no meu canal, aí vocês, se quiserem, assistam depois lá. Tudo bem? Tranquilo para vocês dois aí, quer dizer, para vocês três? Então, fiquem com Deus aí e até mais tarde, que hoje nós temos live à tarde, né? Tchau.